Sri Aurobindo. Maio de 2016. Nota do blog. Essa canalização é extraída de um conjunto de canalizações que acompanharão nossa ressurreição nesse mês de maio. Eu sou Sri Aurobindo. Irmãs e irmãos encarnados, instalemo-nos, primeiramente, se o quiserem, no silêncio preliminar da consciência da ressurreição. Silêncio. Eu venho a vocês, acompanhado do Espírito do Sol e do coro dos anjos, no coração do Um. Minhas palavras não terão necessidade de ser numerosas. Trata-se, sobretudo, para cada um de vocês, de instalar-se nesse silêncio, através da comunhão de nossos corações, deixar instalar-se o que está à sua porta. As primícias de sua ressurreição estão, efetivamente, aí. Em sua presença, em sua ausência e em seu silêncio, dissipam-se os últimos véus do confinamento. Doravante, a luz e sua inteligência tocam e penetram cada parcela de sua consciência e de seu corpo, e realiza a junção de porta a porta, de estrela a estrela, da verdade da luz e do próprio princípio de sua ressurreição. Minha presença não é, portanto, destinada a dar-lhes esclarecimentos suplementares ou complementares, mas, bem mais, permitir-lhes, onde quer que vocês estejam, deixar emergir, deixar florir a conjunção do masculino sagrado e do feminino sagrado, o que lhes dá a possibilidade de manifestação cada vez mais precisa da androgenia primordial, acoplada ao Verbo Criador, ambos em ressonância com o que foi ligado e nomeado 11º corpo e o 12º corpo. A junção e a coordenação da androgenia primordial e do Verbo Criador finalizam a ignição de sua Merkaba interdimensional, de seu veículo ascensional e, isso, de maneira cada vez mais extensiva e cada vez mais visível, tal como lhes foi descrito por Mananda Mohin. Existe certo número de elementos preliminares, se posso dizer, para a manifestação de sua ressurreição, antes, mesmo, do apelo de Maria e antes, mesmo, do momento coletivo da liberação da Terra, ao nível de suas consciências. No espaço de meus silêncios, pela graça da luz, do Espírito do Sol e do coro dos anjos, isso se revela no próprio instante, o que lhes dá um vislumbre ou a totalidade dessa vivência. Há mais de 6 anos, eu havia evocado, longamente, a fusão dos éteres e a obra no azul. Hoje, assim como lhes foi explicado pelos anciões, essa alquimia toca ao seu termo, e revela seu corpo de glória e sua imortalidade, e põe fim, de maneira irremediável, a todo sofrimento, a toda separação, assim como a toda morte. O simples fato de portar seu olhar e sua atenção sobre os locais respectivos do 11º corpo e do 12º corpo, situados, eu os lembro, no ponto de emergência deles, ao nível do lábio superior e acima da bola do nariz, dá-lhes a viver essa ressurreição. Assim, portanto, neste instante, como em qualquer instante, é-lhes possível, além dos sintomas e dos sinais dados por nossa irmã Mananda, facilitar a instalação do que foi descrito. A fusão do 11º corpo e 12º corpo pode dar certo número de sensações em seu rosto, nos quais não é útil atrasar-se, porque nada substitui sua vivência e a evidência dessa vivência. Além dos sinais e dos sintomas descritos por Mananda, produz-se um mecanismo reconhecível, para aqueles que vivem as vibrações, ao nível da coroa da cabeça. A coroa, constituída pela junção das 12 estrelas, vai deslocar-se e elevar-se em direção da pequena coroa da cabeça. A inteligência da luz, no momento mais oportuno para cada um de vocês e, ou mais tardar, no momento do apelo de Maria, eleva-os, não para retirá-los de seu corpo, mas para abri-los às suas novas faixas de frequência, às suas novas manifestações. No silêncio, no sopro de sua respiração apaziguada, eleva-se a coroa radiante da cabeça. Silêncio.
Nessa percepção vive-se e pode-se viver o conjunto de elementos comunicados por uma. Silêncio. É nesse ajuste final entre o efêmero e o eterno que se produzirão os sinais que precedem o apelo de Maria, assim como o apelo de Maria. Essa nova abertura, se posso dizer, é o que os desembaraçará, de maneira definitiva, se já não foi feito, da ilusão da pessoa, da ilusão desse mundo e da ilusão de toda a história, e concretiza o retorno à eternidade, e sobretudo, e antes de tudo, o retorno à liberdade. Não mais, unicamente, interior, como foi o caso para os liberados vivos, mas de maneira integral e total. Nessa densidade nova, porque se trata, efetivamente, de uma densidade, a densidade da luz substitui a densidade do corpo. É nesse estado e nessa consciência que vocês ressuscitam. Como pôde dizê-lo o nosso comandante, a borboleta nasceu. Ela seca as suas asas e prepara seu voo, e cria o que foi nomeado parto e a libertação, o que lhes dá a viver a realidade de sua eternidade, a realidade do amor, que não suporta qualquer condição desse mundo, nem qualquer limitação desse mundo, e os faz viver que está, em sua humanidade e em sua humildade, o fato de que vocês não são desse mundo, mas estão sobre esse mundo. E, também, que vocês saem, de maneira definitiva, de toda dualidade e do dualismo inexorável desse mundo confinado. É nisso que vocês encontrarão a força de percorrer o que lhes resta a percorrer, até o prazo dessa dimensão. Qualquer que seja o tipo de manifestações inesperadas já sobrevindas ou que devam sobrevir no que há a viver, é aí que se situam a última passagem e a reversão final, o reajuste e o realinhamento da consciência e dessa esfera terrestre com a luz da fonte, e com o plano de manifestação criado, há muito tempo, por algumas entidades criadoras de mundos. O apelo a essa ressurreição faz-se cada vez mais preemente em cada um de vocês, como em todas as estruturas desse mundo e dessa sociedade. Não é mais, agora, questão de escolha, exceto nas últimas graças marianas, mas, bem mais, de concretização e de manifestação de cada uma de suas próprias verdades. Silêncio. No silêncio do instante presente, isso se desenrola em vocês. Essa elevação vibratória e essa elevação da coroa da cabeça é um mecanismo pré-ascensional, que lhes dá, de algum modo, por antecipação, a certeza inabalável, pela vivência, do que vocês são. No que há a viver há apenas o silêncio. Mesmo se formas possam aparecer, e cores, como foi explicado, a partir do instante em que vocês entram, como agora, em seu alinhamento no coração do coração, então, não resta mais do que a certeza e a evidência do que vocês são, sem que isso sofra a mínima interrogação, o mínimo questionamento. Nesse estado interior, sua pessoa dilui-se, os mecanismos de funcionamento da pessoa acalmam-se e apagam-se, por si mesmos, substituídos pela vacuidade da plenitude que não é desse mundo. Esse é o sentido de minha intervenção aqui mesmo, como para cada um de vocês que escutará e ouvirá isso. Silêncio. O canto do Espírito ecoa, talvez, em suas cordas celestes, no canal mariano, em suas células, mas qualquer que seja a manifestação ou a ausência de manifestação, isso, em nada, incomoda a emergência do que acontece. O movimento é, portanto, efetivamente, um movimento do exterior para o interior, conjunto ao mesmo movimento do interior para o exterior, que abole, assim, como foi explicado, a última separação e os últimos sofrimentos. O coração órgão, o coração vibral e o coração energético participam, também, dessa retirada das últimas separações. Silêncio.
Se vocês percebem as vibrações, qualquer que seja a intensidade delas, sua consciência permanece clara. Ela supera a identificação à vibração, uma vez que a consciência é vibração, e permite estar, de algum modo, na antecâmara do último. A última presença é um ponto de equilíbrio no coração do coração. A ressurreição já se esqueceu das etapas anteriores, e revela-lhes, então, de maneira lúcida, que não houve, jamais, etapas anteriores, se não foi na pessoa, em uma história temporária ligada ao confinamento e aos diferentes ciclos passados, para alguns de vocês, no curso desses períodos. A morada de paz suprema os conduz, naturalmente, à sua ressurreição. Até agora, e cada vez mais regularmente, vocês podem beneficiar-se de nosso aporte, de nossa comunhão para viver sua dissolução e seu desaparecimento, e retornar à pessoa encharcada de luz e saciada. Mas para inúmeros de vocês, até agora, isso não se mantinha de modo permanente, porque o momento não era chegado. Ora, o momento é chegado para não mais ser freado ou retido por qualquer circunstância ligada a esse mundo. Se sua humildade, sua transparência permitem-no, o acesso a essa estabilidade é lhes dado por si mesmos. Não se trata, mesmo, mais de um posicionamento ou de um ponto de vista da consciência, que põe fim à espécie de dicotomia entre a pessoa e o observador, assim como a vivência da liberdade, o absoluto. E, justamente, o desaparecimento dessas barreiras, dessas reticências, desses últimos véus que permite a reunificação total de seu ser, nesse mundo e através desse mundo. Isso é bem mais importante do que todas as revelações, vividas e experimentadas até agora. É o momento de seu sacrifício, o momento da doação total à fonte, ao que vocês são. Em cada um de meus silêncios, na duração deles, isso se manifesta para estabelecer-se e permanecer em vocês. Silêncio. É nessa ressurreição, além de todas as manifestações descritas por uma e por outras, que vocês vivem, realmente, a liberação, antes, mesmo, da liberação coletiva sem, mesmo, ter necessidade de perceber o que era necessário até agora. A onda de vida, o canal mariano, as coroas radiantes. A eternidade toma todo o lugar e não deixa subsistir, durante a experiência, qualquer veículo, qualquer forma e qualquer identidade, que os faz viver, então, de maneira integral, o amor-luz incondicionado, que amplifica sua sabedoria. Nessa vivência do instante, não há mais possibilidades de observar, de racionalizar, de crer ou não crer. Há apenas isso, que toma todo o espaço, todos os tempos e todas as suas formas. Silêncio. Nesse espaço, e não há qualquer esforço, de qualquer estrutura efêmera que seja, há, é claro, o estado de graça e, ao mesmo tempo, densidade e leveza, porque um não é diferente do outro em sua eternidade. Silêncio. O som pode, ainda, guiá-los, a vibração da coroa, ela também, mas mesmo esses elementos parecem-lhes distantes, parecem-lhe não concernir ao que está aí. Mesmo minhas palavras, minha identidade e minha presença parecem-lhes insignificantes em comparação ao que se vive. Silêncio. O silêncio preenche a imensidão. Silêncio. O próprio sopro torna-se cada vez mais distante. O esquema corporal parece diluir-se. Silêncio. As referências habituais da posição de seu corpo e de sua consciência afastam-se, elas também. Silêncio.
minhas palavras parecem lhe sair, tanto de vocês mesmos como de mim, como de toda a parte. Nada mais pode estar localizado nem, mesmo, fixado. As referências habituais nesse mundo, de tempo e de espaço, fundem-se e afastam-se. Silêncio. Toda ideia, pensamento ou vivência da pessoa afastam-se, também. Silêncio. E aí, nenhum sentimento, nenhuma ideia, nenhuma percepção. Apenas isso. Silêncio. Tudo está, ao mesmo tempo e no mesmo tempo, distante e próximo. A própria distância é abolida. Silêncio. A própria consciência não é mais tida e retida por qualquer elemento que seja. Silêncio. Aí onde você está, você não pode mais definir nem nomear. Há apenas isso. Silêncio. Nenhum pensamento, nenhuma ideia pode aparecer e emergir. O amor-luz ocupa tudo. Silêncio. Uma paz desconhecida faz-se conhecer. Silêncio. E aí, certamente, você se reconhece, em parte ou na totalidade. Silêncio. Mas nenhuma outra palavra é útil, nem, mesmo, desejável. Silêncio. Permaneça assim, enquanto não há ninguém. Silêncio. Eu sou Sri Aurobindo, e eu abençoo isso. Nas circunstâncias que você desejar, você poderá instalar-se, à vontade, nisso. Silêncio. Assim é o amor, sem objeto e sem sujeito, indiferenciado a toda causa e a todo resultado. Silêncio. Eu saúdo você, que viveu isso, na totalidade ou em parte. Sua coroa de glória substitui-se em sua pessoa, nesse corpo vivo, efêmero como eterno. Silêncio. Tome todo o seu tempo e todo o espaço que a inteligência da luz julgue necessário. Doravante, você não tem necessidade de nós, nem de você, nem de ninguém, que se reconhece e vive. Eu saúdo sua essência, eu saúdo a fonte, eu saúdo, onde quer que você esteja, e eu me calo agora. Silêncio.